Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. Hoje eu quero trazer mais uma reflexão sobre o seu Deus e o Deus da Bíblia. Tem muita diferença. Antes de eu começar a comentar sobre essa sequência de vídeos, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito e ajude o canal a se enganjar e ranquear na plataforma do YouTube. E antes de eu começar a falar sobre esse conteúdo, eu vou deixar na descrição os outros vídeos que fazem parte dessa série. O seu Deus e o Deus da Bíblia. Hoje eu quero trazer algo muito mais sério e muito mais profundo. Eu dividi em 4 partes o conteúdo. São muitos versículos e eu vou explicar nesses, de acordo com o que eu vou lendo, eu vou explicar um pouco sobre ele e a aplicação atual. Dividi em 12 partes. Esse trecho está em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 11 em diante. Presta atenção no que Deus colocou, não só para o povo dele, não só naquela época, para os hebreus, não só para o povo dele, que se tornou Israel, não só para a igreja através de Cristo, mas está na terra. Está na terra o que ele deixou através dessa sequência de versículos. Presta atenção. Porque este mandamento que hoje te ordeno, uma ordem, ele determinou, colocou, acabou. Nem eu nem você tem como fugir. Não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Então, o mandamento que Deus colocou não está longe da minha pessoa e da sua pessoa. Está aonde? Não está nos céus, para que dizeres: quem subirá para nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumprimos. Então não está no céu para ninguém dizer que quem pode subir ao céu e trazer ele para a gente ouvir. Está bem claro. A segunda parte dessa explicação. Nem tampouco está além do mar, para que dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumprimos? Então não está longe do outro lado da terra, do outro lado de uma terra, para que ninguém possa falar. Como eu posso chegar até lá? Ou quem pode trazer para nós? Ir até lá e trazer para nós. 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para
a cumprires. Ponto. Então, a ordem de Deus, a determinação de Deus está na boca e no coração de toda a humanidade, desde Adão até hoje. Ponto. Não é eu que estou falando. É Bíblia. E se questionar, fala com o dono dela. Fala com Deus. Por que eu estou trazendo o seu Deus e o Deus da Bíblia? Porque sabemos que hoje, que essa cosmovisão e com esse liberalismo, essa liberdade entrou na igreja, entrou no povo de Deus, e as pessoas hoje falam e falam, só falam. Mas o mandamento está na tua boca. Mas você está cumprindo? Porque Deus não olha só o que você fala, mas sim o que está dentro do teu coração. É interessante porque se você conversa com uma pessoa e a pessoa fala de Deus, fala, fala, e você for citar algumas diretrizes para ela, tipo, roubar é errado, a pessoa vai falar, adultério é errado, a pessoa vai falar, é, mentir é errado, a pessoa vai falar, mas estranho, né? Muito estranho. Só há um local que está escrito sobre isso. Só na Bíblia. E nenhuma outra religiosidade está escrito isso. Nenhuma outra religiosidade dá tanta ênfase para coisas que Deus determinou. Aqui deixa bem claro a sua conduta, a sua maneira de viver, a sua prosperidade vai ser no que você fala e no que está dentro do teu coração. O que você padroniza na sua vida mostra no que você fala e o que está dentro do teu coração, porque a boca fala quando o coração está cheio. Eu já falei em outros vídeos e vou falar. De novo, temos que falar pouco do próximo ou nada do próximo. Pouco de nós ou pouco de mim e muito de Deus e de Jesus. E se você ver uma pessoa falar muito dela e muito do próximo, porque ela não tem nada de Cristo. Nada. Porque quem tem Cristo fala muito de Cristo. Quem tem Bíblia no coração fala muito de Bíblia. Muito. A diretriz da pessoa que lê a Bíblia e que segue a Bíblia da melhor forma possível, ela fala de Bíblia. Ela não tem outra coisa. Porque nós vivemos numa geração de resultados. E resultado não é fruto do Espírito Santo. Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que Jesus fala em Mateus 7, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz, o resultado meu foi assim, 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 assim. Aí Jesus fala, aparta-te de mim, vós que pratica iniquidade. Aparta-te de mim, porque você é morno, e morno é vomito.
Deus está falando isso aí. Jesus fala isso aí. Então, o resultado na sua vida é você andar conforme Deus determinou. Só há duas alternativas. Só temos na nossa vida duas vontades. Eu tenho na minha vida a minha vontade e a vontade de Deus através da Bíblia. Ele deixou um mapa, todo o caminho, toda a estrutura. Assim como você. Você só tem sua vontade e a vontade de Deus. Você tem que escolher. Há uma escolha, não há livre-arbítrio. Há livre escolha. Continuando com relação a isso, o que ele determinou, ele está explicando que não está longe para que você fala, eu não sabia. Veja que hoje foi decretado. Tem um proposto. Aí ele começa a falar, a vida e o bem, e a morte e o mal. Duas alternativas. Portanto, te ordeno, de novo falando em ordem, hoje. Agora ele coloca a sequência do que ele ordenou nos mandamentos. O que é? Que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra do qual entras a possuir. Deixa bem claro aqui, que maravilha. Ele fala amar, andar, guardar, para ser próspero. Próspero não é resultado na sua vida. O que você tem e deixou de ter, você buscou, mas não quer dizer que foi abençoado por Deus. É suas lutas. Às vezes Deus faz com que o ser humano se enfoque. E muitas das bênçãos que ele acha que é de Deus é de Satanás, para tirar a pessoa do caminho, para fazer a pessoa se enforcar. Ames, andes, guardes. É uma ordem. Foi ele que colocou. Não fui eu. Está na Bíblia. E contra a Bíblia não há argumento. Ames, andes, guardes. Se você não tem Deus como a primazia da sua vida, então você não tem essa ordem. Ele deixa bem claro sobre mandamentos, estatutos, juízos que Deus determinou. Lembrando que no fim da sua vida, da minha vida, da nossa vida, só há dois lugares e um destino final. Ou é céu ou é inferno. É ele, na sequência que ele fala sobre isso aí, ele fala: vivas, multipliques e seja abençoado. Voltando a dizer de novo, resultado da sua vida não é prosperidade, não é que está vivendo, não é porque está multiplicando, não é que está sendo abençoado. Muitas das vezes
As pessoas acham que é Deus que está colocando. Não. Às vezes Deus faz as pessoas se enforcarem nos seus próprios deleites, vontades, ganâncias. Elas vão se enforcar. É entregue. E você pode ter certeza que eu provo na Bíblia isso. Continuando, no terceiro ponto. Porém, se o teu coração se desviar, aí ele está dando uma outra, como se fosse uma exortação, uma sugestão. Olha, presta atenção. Eu estou te dando um exemplo. Se ele desviar e não quiseres dar ouvidos, que você. Ah, 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 e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, aí ele dá a sentença. Então vos declaro hoje, de novo, ele dando uma ordem, uma declaração de ordem: perecereis e não prolongareis os dias na terra do que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuías. Presta atenção. Eu vou voltar nesse versículo aqui. Desvio. Seja seduzido, inclinado a outros deuses. O que é isso? Idolatria. Idolatria para Deus é pecado, assim como várias outras coisas. Mas Deus, uma das coisas que Deus odeia é idolatria. Ele odeia idolatria. E o que é idolatria? É colocar aquilo num patamar ou numa condição que é que Deus é para estar, mas Deus não é para ser idolatrado, mas sim adorado. Então, quando você adora algo que não seja Deus, se torna idolatria. Se você adora algo que não seja Deus, é idolatria. E o que é adorar? É você ter desejos, ter anseios, ser seduzido por aquilo, ser conduzido àquilo. Por exemplo, esse tanto de guspe que tem por aí. As pessoas têm show de não sei o que mais, guspe. Tal pregador famoso vai em tal lugar. Aí simplesmente as pessoas e vai que nem um doido. Se você vai com o intuito de você adorar a Deus, buscar a Deus, e o coração seu está sedento por Deus, como eu falei desde o começo do vídeo. O seu coração está aberto para aquilo, é uma coisa. Porque Deus conhece os nossos corações. E isso é bem claro na Bíblia. Deus conhece a nossa intenção. Agora, quando você vai e simplesmente vai o desejo, anseios, ser seduzido a quero ver, quero, sabe, contemplar aquilo mais que Deus, ou no mesmo nível que Deus, é idolatria. Ponto. E como eu falei, volto a falar de novo, eu provo na Bíblia. Para finalizar,
presta atenção no versículo 19. É onde dá a conclusão e o checkmate dele. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida, a morte, e a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Porque se você escolher a maldição e a morte, a sua descendência está amaldiçoada. Então deixa bem claro Deus que o que ele ordenou desde o versículo 11, o céu, a terra, está como testemunho. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achando-te a ele, pois ele é a tua vida, Deus é a nossa vida. E o que prolongamente dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui Deus reforça a promessa dele através da linhagem patriarcal. Ele prometeu lá, ele vai cumprir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é eterna e ele cumpriu, ele falou, ordenou, ele vai cumprir. Ele deixa bem claro aqui sobre vida, morte, bênção e maldição. Ele deixa bem claro aqui como a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa se escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Aquele que planta na carne, colherá corrosão, corrupção, destruição. Aquele que planta no espírito, colherá a vida eterna. É bem claro. Só existe duas posições, duas alternativas por toda a Bíblia. Sem exceção. É como eu falo, o vestibular de Deus. E qual que é o vestibular de Deus? Ou é 10 ou é 0. Não tem outro termo. Os mandamentos de Deus estão a nosso alcance. Os mandamentos de Deus estão de forma que sabemos que estamos fazendo. Nós sabemos quando fazemos o mal. Nós sabemos quando fazemos o bem. Sabemos. Cada um de nós. Os mandamentos de Deus estão perto do coração e da boca para que pratique, para que fazem. Então deve amar, andar, guardar. Senão, não consegue cumprir. Se inclinar, se desviar o seu coração, não querer, não dar ouvido e for seduzido. Aí o problema é seu. Por que eu estou falando isso? É a minha conclusão. O ser humano padece por falta de conhecimento. Porque o povo, não só o povo de Deus, eu estou falando o mundo, por ignorar a Deus. E o que é ignorar? Você não querer o que Deus propôs. A Bíblia está aí. Está aqui. Mas vamos colocar
um pouco menos de 2000 anos. Está aqui. Para você cumprir. Quer cumprir? O problema é seu. O resultado vai ser desse jeito e pronto, acabou. É isso que Deus está falando. Deixa bem claro. Vida, morte, o que propôs? Os céus e a terra são testemunho contra ti. Proposto. Vida, morte. Bênção, maldição. Graça, desgraça. Obediência, desobediência. Vontade de Deus, sua vontade. Espiritual ou carnal. Planta na carne, planta no espírito. Planta no espírito, planta na carne. É eu que estou falando. Está na Bíblia. E eu quero deixar bem claro que o seu Deus é diferente do Deus das Escrituras. Por isso que temos que buscar as Escrituras como base. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito que Deus decretou. Deus decretou assim, ordenou assim, pronto, acabou. A pessoa ignora o que Deus determinou. E tudo que você plantar vai gerar uma consequência e você vai colher. Tudo. Não tem como fugir da colheita. Você pode fugir do plantio. Você não querer plantar, você não querer cuidar, você não querer regar, então você não vai colher nada. Agora, você planta e não rega, também não colhe nada. Agora, se você planta, você rega, você cuida, você vai colher. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, o ser humano ignora o que Deus determinou. Para concluir, pecado é pecado. Deus determinou, ele não está liberando o pecado. Ele fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ele deixa bem claro que coisas semelhantes a essa, está em Gálatas capítulo 5, coisas semelhantes a essa, 18 palavras, que pode ser estendida a quase 80 no Novo Testamento. Quase 80 palavras ou frases que os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, todas as cartas em si e revelação de Apocalipse, deixa bem claro, 80 palavras, coisas semelhantes a essas, não herdarão o reino de Deus. Não é salvo. Não está salvo. O apóstolo Paulo falou, Deus vai condenar e acabou. Toma cuidado. Porque o Deus da Bíblia é justo juízo e a justiça dele vai pesar. É essa dica e é esse esclarecimento sobre o seu Deus e o Deus da Bíblia que eu quero tratar para vocês e trazer para vocês. Vou deixar na descrição os outros vídeos e vai ser em torno de uns 10 vídeos falando sobre esse mesmo assunto, em algumas passagens da Bíblia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude o canal a se engajar e ranquear na plataforma do YouTube. Não esquecendo que honra e glória somente para Cristo, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.